Graça e paz da parte de Jesus Cristo para cada um de nós. Que Deus nos abençoe com muito entendimento. Às vezes eu sou questionado, se eu creio que Deus pode fazer isso ou aquilo. E eu respondo às pessoas que sim, que eu creio. Mas depois eu fico meditando quão grande é o milagre que está inserido naquela pessoa que me questionou. Porque quando ela me pergunta se eu creio, é porque, na maioria das vezes, ela pode não crer que Deus seja capaz de resolver para ela aquela questão. E aí eu me pego a pensar se ela consegue, reverter aquela falta de fé numa fé tremenda. Quão grande vai ser o milagre que ela vai ter que testemunhar, Então, eu, se fosse ela, começava a guardar todas as provas do momento em que ela está vivendo e começava a pedir a Deus esse milagre. Porque depois ela vai precisar dessas provas para testemunhar, para mostrar como que era e como ficou a vida dela depois que Deus operou o milagre. Por que as coisas acontecem ou por que elas são assim é um mistério de Deus. Não tem estudo bíblico nenhum, não tem teologia nenhuma que explique por que as coisas são do jeito que são. Mas a gente vê que os milagres ocorrem desde a vinda de Jesus. Muito antes, mas desde a vinda de Jesus. O que é pior para uma pessoa? Ela não enxergar e passar a enxergar? Ou ser jogada dentro de uma cova com leões famintos e nenhum deles a molestar? O que é pior? Ser jogado numa cova com leões famintos ou andar dentro de uma fornalha passeando? O que é pior? Você ter um problema motor ou já está sepultado por 4 dias e sair de lá obedecendo uma ordem de Jesus? Nosso Deus é sobrenatural e você só vai encontrá-lo se você viver o sobrenatural. E só se vive o sobrenatural na fé, com fé, aumentando essa fé. E você só aumenta essa fé lendo a palavra de Deus, orando e vivendo, com intensidade toda a movimentação de Deus na sua vida, movimentação essa sobrenatural. Eu hoje gravei para uma rede social minha que eu vi as pessoas que me perseguiram, eu vi a justiça de Deus ocorrendo. Quando Deus diz assim, não se vingue, porque a vingança me pertence e o justo verá, não é um bate-papo furado de Deus, não. É uma promessa. E quando você confia em Deus, você vê a justiça de Deus sendo operada. No tempo de Deus. O tempo de Deus é o nosso grande problema, porque a gente quer que as coisas aconteçam para hoje, para agora, E a gente não tem muita paciência com a questão do tempo de Deus. Existe um tempo para Deus realizar a justiça, para Deus realizar o milagre. Não porque a gente quer, mas porque há um propósito para aquilo acontecer. Jesus poderia, da onde ele está, dar uma ordem para Lázaro ressuscitar. Jesus poderia ter ido imediatamente, mas Jesus levou 4 dias para ressuscitar Lázaro. Por quê? Porque naquela época o povo acreditava que a pessoa só estava morta depois do 3º dia, Então Jesus levou 4 dias. Jesus levou 4 dias para que as pessoas tivessem certeza que Lázaro estava morto, porque Lázaro estava num local, em Jerusalém, onde o povo não cria em Jesus. Então havia necessidade que Lázaro ressuscitasse ao 4º dia para que aquela gente passasse a crer em Jesus Cristo. Entenda,
Essa passagem ela é muito clara, porque uma das irmãs estava dizendo, poxa, se eu tivesse aqui, ele não tinha morrido. O senhor levou 4 dias para chegar aqui. Nós temos que estar pedindo a Deus pelo nosso milagre, mas com a certeza que ele vai acontecer no tempo de Deus. Com a certeza que ele vai acontecer no tempo de Deus. Entendam isso. O cego de Jericó, quando soube que Jesus ia passar, ele foi para o caminho, sentou e ficou gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ao ponto das pessoas chegarem e dizer, para com isso, você vai atrapalhar o mestre quando ele passar. E ele, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O que o levou a ir para ali? A fé. Por que que ele ficou gritando incessantemente? Determinação. Ele estava determinado. Ele não enxergava, ele não via, mas ele sabia que Jesus ouvia e poderia ouvir o clamor dele. E ele clamou até receber o seu milagre. O milagre do cego de Jericó foi ali imediatamente. Dos 10 leprosos também. Um só voltou para agradecer, mas também foi imediatamente. Aquele paralítico à beira do tanque levou mais de 30 anos ali. E quando Jesus perguntou para ele, o que é que você quer que eu faça? Ele falou, poxa, eu não consigo chegar ali no tanque de água. Ele podia ter dito para Jesus, eu quero ser curado, né? Mas existe um propósito de Deus em cada coisa, né? Nós temos que estar preparados. Então eu digo para você hoje, mergulha no sobrenatural, porque o Deus que você abre a boca e diz acreditar, ele é sobrenatural. Mergulha na palavra de Deus para você aprender que quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você começa a fazer parte de um reino sobrenatural. Você começa a fazer parte de um reino sobrenatural. Mas você ainda vive nesse mundo material, jaz do maligno. E como é que você vai viver no mundo material fazendo parte de um mundo sobrenatural? Lendo o manual que é o Novo Testamento. Leia 1, 2, 3 vezes. Eu tenho que ler 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, 10 vezes. Porque a gente aprende ali. A Bíblia é um livro vivo porque você lê ela hoje, lê ela amanhã. Daqui a 2 anos você lê a mesma coisa e Deus abre o teu entendimento, né? E aquela palavra fala para você coisas que você leu 40 vezes e ela não tinha falado. Mas naquele momento, Deus fala contigo, porque é o propósito de Deus, é o tempo de Deus. Você tinha que saber daquele portal sobrenatural naquele momento e entrar por ele naquele momento. Nós estamos falando de um reino sobrenatural. Não tente criar regras para o sobrenatural dentro do mundo material, porque esse mundo jaz do maligno. E o reino de Deus não obedece às regras do mundo jaz do maligno. Se você não tiver entendimento para isso, você vai só declarar, abrir a boca e ficar declarando. Amém? Que eu possa ter te ajudado e que Deus te abençoe com muito entendimento para essa mensagem. Eu estou te dando um caminho. Isso é ser profeta. É te dar um caminho para você alcançar o que é seu e de Deus. Você alcançar a intimidade com Deus. Tudo aquilo que você quer com Deus só vem com intimidade com Ele. É a parte íntima sua e dele. Que Deus possa ter te abençoado com muito entendimento. Mergulha nesse Deus sobrenatural que te ama tanto. Jesus Cristo te ama, o Espírito Santo de Deus habita em você. Não tem como você fugir. Mergulhe no sobrenatural em nome de Jesus. Curte aí e compartilha, por favor. Amém?